Seja você muito bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e hoje nós estamos aqui para falar sobre o segundo vídeo sobre os atributos de Cristo nos super-heróis. E hoje não poderia deixar de falar dessa super-heroína que muita gente adora, muita gente gosta pra caramba, que é a Mulher Maravilha. Trouxe aqui até um boneco dela. Acho que esse aqui é um dos mais bonitos que eu tenho da Mulher Maravilha. E assim, simboliza bem, uma maneira bem fiel, né, ao que a gente tem ali no filme. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje, sobre como que os atributos de Cristo estão presentes na Mulher Maravilha. E você já pensou sobre isso? Sobre o que Mulher Maravilha pode trazer para você sobre os atributos de Cristo? O que nós podemos aprender com a história dela e o que nós podemos colocar em nossa vida também, a partir desses atributos que ela tem. Já pensou sobre isso? Já parou para pensar? Então hoje na nosso bate-papo nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre como os atributos de Cristo estão presentes nessa super-heroína. E você já se inscreveu no canal? Então curte aí o vídeo, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever também no canal, beleza? Se você já é inscrito, convide seus amigos também para poderem se inscrever, para eles poderem conhecer essas verdades do que nós estamos falando aqui. Para começar a falar um pouquinho sobre ela, seria interessante nós falarmos um pouco também sobre quem é a Mulher Maravilha. Tá certo que a Mulher Maravilha é conhecida por todo mundo, né, praticamente, mas só para a gente poder entender um pouquinho sobre ela, ela é uma jovem, o nome dela é Diana. E, na verdade, o filme da Mulher Maravilha, ele retrata isso um pouquinho, né? Sobre essa história da Diana, que é uma jovem que vive lá com as Amazonas. As Amazonas são os povos guerreiros, né? Que combatiam ali o mal que existia na Terra. E ela é filha de uma dessas Amazonas, que no caso é a rainha Hipólita. E, na verdade, a Hipólita é a rainha das Amazonas, mas ela não é inteiramente uma amazona. Por quê? O pai dela é Zeus. Então, destaca-se aqui que Diana ela foi criada como um presente do pai para a humanidade. E ela foi enviada para derrotar o inimigo aqui na Terra, que seria o Ares. E esse Ares, ele também poderia ser considerado como se fosse o Lúcifer aqui na Terra. Então, se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre Mulher Maravilha, assim como aconteceu com Superman, que Superman ele não foi literalmente criado, né, nascido aqui na Terra, como a gente falou no outro vídeo, né? Ele foi enviado de um outro planeta para chegar aqui na Terra. Com a Mulher Maravilha aconteceu uma coisa quase semelhante, né? A Mulher Maravilha ela foi criada por um Deus e ela nasceu, né, por meio dessa Amazona. Então ela é considerada uma semideusa, por assim dizer. E a gente pode falar um pouquinho sobre Jesus Cristo em relação a isso também, porque foi o que aconteceu com Cristo, né? Cristo ele nasceu de Maria, que era uma pessoa, um ser humano normal, né? E na verdade o que aconteceu? Cristo ele é filho de Deus, né? E ele nasceu de um ser humano. Então quase a mesma relação que existia entre a Mulher Maravilha ali e Zeus, sendo nascida de Zeus e nasceu por meio ali de uma amazona. Na verdade, a Mulher Maravilha não nasceu de um meio normal, ela foi criada do barro. Então, na verdade, a Hipólita, ela estruturou um barro e desse barro foi jogado o espírito dentro desse barro para que se tornasse então uma pessoa. E o espírito quem deu foi Zeus, no caso. E é interessante a gente notar esse paradoxo aqui, né? Essa comparação que existe entre os dois tipos de nascimento ali, entre o nascimento de Cristo e o nascimento de Diana, por exemplo, né? Que nós vemos que o grau de importância dessas duas pessoas
seria muito grande aqui na Terra. Então, na verdade, a missão que Diana, e por isso que ela nasceu de Zeus, por isso que Zeus fez questão de trazê-la à Terra, a missão de Diana era trazer paz à Terra. Então, como uma amazona, ela teria o dever de ser uma ponte para que os humanos tivessem um conhecimento maior sobre a bondade. E foi o que Cristo foi, né? Na verdade, a grande missão de Cristo, além de fazer com que todos pudessem voltar à tua presença, foi também trazer paz aqui à Terra. Diana também aparenta se encontrar ansiosa para realizar sua missão de salvar o mundo, o que remete ao chamado também de Jesus Cristo, em salvar a humanidade e restaurar a bondade humana. Cristo ele tinha uma ansiedade grande, né, para começar a exercer o seu papel aqui na Terra como filho de Deus. E a mesma coisa aconteceu com Diana. Diana também ela tinha essa ansiedade de sair do mundo das Amazonas e vir aqui para a Terra, né, a Terra dos humanos, para poder ajudá-los a encontrar essa bondade. Então ela preocupa-se com a existência de Ares na Terra. Como eu falei agora há pouco, Ares ele seria como se fosse o Lúcifer aqui na Terra. Então a gente tem essa antagonia, né, entre os personagens, em que a gente tem Diana lutando pela paz e no filme, por exemplo, a gente tem Ares ali, que é um dos principais inimigos dela, representando Lúcifer, ou seja, representando aquele que quer destruir a paz do mundo e quer incitar as pessoas a praticarem as coisas ruins. Então há uma mensagem na história de Diana que é bem interessante. É uma mensagem de esperança e de generosidade que Diana ela sempre traz quando existe um tipo de caos. Então é uma forte mensagem sobre o seguinte: a verdade é suficiente, a verdade nos basta, diz ela. Então, quando tudo parece não ter sentido, a verdade bastará. E esta é uma valiosa lição que podemos tirar do filme, né? Quando Cristo ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, por exemplo, é uma coisa que nós poderíamos comparar a essa mensagem que Diana tinha. Ou seja, Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas só podem ir a Deus, só podem chegar-se a Deus por meio de Cristo. Então, a gente pensando sobre isso, né, nós podemos nos tornar também como um Deus, nós também podemos fazer parte dessa herança que Deus ele tem para a gente. Já pensou sobre isso? Pois é, foi a mesma coisa que aconteceu com a Diana. A Diana, quando veio à Terra, na verdade, ela veio para cumprir um papel aqui na Terra. E ela veio para cumprir um papel relacionado também a essa verdade que deveria ser estabelecida aqui na Terra. Outra coisa também interessante em comparação com os dois personagens, nós temos a exaltação do sacrifício em vista do bem comum e a abnegação de si mesmo e de suas vontades para que o bem e a verdade vençam. Essa é definitivamente uma mensagem que não se vê com frequência nessa sociedade hoje em dia. Que essa sociedade ela é tão preocupada com o seu próprio conforto e egocentrismo que eles esquecem essa máxima, né? Que existe um tipo de sacrifício que nós podemos fazer em prol de outra pessoa. Quantas vezes será que você se deixou o seu desejo de lado em prol de uma outra pessoa, né? Abnegou-se de seus desejos para poder ajudar outras pessoas. E a gente vê isso no filme da Mulher Maravilha, no segundo filme, né? Quando ela se sacrifica, ela sacrifica o amor dela pelo Steve em prol do ser humano, né? Em prol de poder ajudar a humanidade a vencer o grande problema que estava acontecendo ali na hora, naquele momento. Então, se existe alguém que entendeu e viveu como ninguém este amor e que é capaz de tudo, inclusive de dar a vida, essa pessoa foi Jesus Cristo. E a gente sabe disso. Jesus Cristo ele expiou por nossos pecados, ele pagou por nossos pecados. Eu não sei se você que está do outro lado sabe o que é expiar pelos pecados, mas uma das fases da expiação de Cristo é que ele suou sangue por todos os poros, esses buraquinhos que a gente tem no corpo,
Ele suou sangue por todos eles, em prol de você, em prol de mim, em prol de todas as pessoas, para que nós pudéssemos ter o arrependimento de nossos pecados. Então ele providenciou para que nós vencêssemos a morte física e a morte espiritual, que é o pecado. Então ele é a verdade e ele nos ensina a olhar para onde realmente importa e dar a vida por aquilo, né, que realmente vale a pena. Também a gente aprende com Diana um outro atributo de Cristo, que o melhor e o pior no ser humano podem muito bem também existir em nós. Né? O que terá mais essa força? Essa verdadeira batalha que precisamos lutar todos os dias. O melhor e o pior no ser humano podem existir dentro de nós. E isso é uma das coisas que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós somos homens naturais e nós temos que vencer essa batalha do homem natural todos os dias. Então, como uma semideusa, ela poderia ter se comportado de uma outra forma, né, perante a humanidade. Ela não precisava se importar com a humanidade. Ela tinha o seu povo, ela tinha as Amazonas. Para que ela sairia do campo de conforto dela para poder ajudar a humanidade? E isso é uma batalha que ela travou durante muito tempo na vida dela, para que ela pudesse exercer esse amor incondicional pelos humanos. E é uma batalha que nós precisamos vencer também todos os dias em nossa vida. Então nós temos esse homem natural que nós precisamos vencer. Esse desejo que nós temos às vezes de fazer o errado, de fazer as coisas erradas, e nós precisamos vencer esse desejo. Então, como nós podemos vencer esse desejo? Só por meio de Jesus Cristo. Só por meio de termos a companhia do Espírito Santo. Então, precisamos fazer a nossa parte para que tenhamos essa companhia do Espírito Santo. Então, Diana, ela deixa a ilha Temícera, que é onde ela vivia, né, em prol de ajudar os humanos. Então, a Mulher Maravilha, ela é habitante desse lugar, e ela é uma das habitantes mais impressionantes, porque ela tem super força e ela também tem a capacidade de voar. Que ela só descobre essas capacidades quando ela sai daquele local e ela vai para a humanidade. E isso é uma das coisas que acontece em nossa vida também. Nós podemos identificar o poder que nós podemos ter, o poder da fé, o poder de exercer o sacerdócio, né, que é o poder de Deus aqui na Terra. Nós podemos exercer isso quando nós saímos da nossa situação de conforto. E aí a gente descobre que existe um poder dentro de nós. E esse poder está relacionado ao que o Senhor deu para a gente, para que possamos utilizar. Então você já pensou sobre isso? O quanto a fé ela pode afetar muitas coisas? Quando a gente fala que a fé ela pode mover montanhas, não é uma simples alegoria, não é uma simples comparação, mas ela realmente pode fazer isso. A fé ela pode movimentar coisas. A fé ela pode fazer com que coisas que pareçam impossíveis, elas se tornem então possíveis para nós. Isso é uma das coisas que acontecem e a gente já pode aprender também aqui com a Mulher Maravilha. Ela saiu da situação de conforto dela de Amazona para vir para a humanidade e aqui ela desenvolveu as habilidades dela. E foi o que aconteceu com Cristo também. Muitas vezes, Cristo ele aprendeu pouco a pouco e ele foi crescendo de graça em graça, aprendendo pouco a pouco sobre suas habilidades. A Mulher Maravilha, só para a gente ter ideia, né, ela foi criada na década de 40 e esse ano agora ela está fazendo 80 anos. Então, desde essa década de 40 até hoje em dia, ela é um sinônimo de algumas virtudes, de alguns atributos, como, por exemplo, a justiça, compaixão, conhecimento, temperança, sabedoria, coragem, generosidade e humildade.
Então, a partir desses pontos, né, as principais virtudes expressas pela Mulher Maravilha, elas podem ser analisadas e podem ser comparadas, então, aos atributos cristãos. Então, a principal virtude encarnada pela Mulher Maravilha é a busca pela justiça, que pode ser interpretado para a gente, né, como a busca pelo que é correto para todos nós. Então, essa virtude está relacionada à cidadania, à dignidade e à liderança também. Então, o que é, na verdade, sermos justos em nossa vida? O justo é aquele que não viola as leis, nem os interesses legítimos de outras pessoas. Então, a justiça ela favorece a coexistência de todas as virtudes e é exigida para que exista, então, uma felicidade. Então, o nível amplo de cidadania, componente da justiça, é demonstrado por Diana o tempo todo em sua vida, ao deixar seu reino sem saber se conseguiria voltar para lá. E ela deixou para poder ajudar uma humanidade que estava sendo flagelada ali pela Segunda Guerra Mundial. Então, outro aspecto muito importante sobre ela é a questão de liderança, que ela, em vários momentos na Liga da Justiça, ela vai mostrar isso. E nós aprendemos com Cristo como sermos líderes também. Outra virtude muito demonstrada por Diana é a busca pela sabedoria e conhecimento. Quantas vezes será que nós damos tanto valor a esse atributo cristão de obtermos conhecimento, obtermos sabedoria? Né? O que nós podemos aprender sobre as Escrituras é que a glória de Deus ela faz parte dessa sabedoria. Então, sabedoria é o quê? É você obter conhecimento e colocar em prática aquilo que você conheceu, aquilo que você aprendeu. Isso é sabedoria. Então, nós precisamos ter esse tipo de atributo em nossa vida. Aprender a buscar conhecimento, sim, para que nós possamos ter inteligência, sim, e essa inteligência, esse conhecimento possam se tornar sabedoria, possam se tornar em algo que nós vamos colocar em prática em nossa vida em prol de ajudar o próximo. O jeito aberto de pensar da Mulher Maravilha fica muito claro na sua jornada rumo aos Estados Unidos. Ela foi para um lugar em que ela ficou totalmente isolada, mas rapidamente ela se torna parte dessa nova cultura. Então Diana ela aprende uma língua nova, um jeito diferente de se vestir, bem como as preocupações de um mundo maior. Então, em vez de fugir de volta para a vida que ela tinha lá como amazona, ela procura entender como funciona esse mundo novo e empenha-se por descobrir o que deve fazer para melhorar esse mundo novo. Então, olha que interessante isso. Não foi o que aconteceu com Jesus Cristo? Jesus Cristo ele saiu da companhia dos seus pais, né, daquele conforto que ele teria com seus pais e com sua família. Ele partiu sozinho para poder fazer a missão dele, né? Claro, e no caminho ele chamou os apóstolos e tudo mais. Mas no início da missão dele, inclusive quando ele foi para o deserto, ele estava sozinho. Ele tinha somente a companhia do Espírito Santo e de Deus ali com ele. E ele não voltou para trás. Ele não foi de volta para a cidade dele em busca de conforto, em busca de algo em que ele poderia se sentir confortável. Ele seguiu em frente e ele soube se enquadrar no papel que ele teria nesse momento. Isso é uma das coisas que nós precisamos fazer em nossa vida também. Muitas vezes, esse é um atributo cristão muito importante, que é saber, se enquadrar em algumas situações. É saber se modificar de acordo com situações que nós estamos vivendo. Então, existe uma situação muito importante relacionada a isso, porque nós precisamos ser seres adaptáveis. Então, nós precisamos nos adaptar a algumas situações para que possamos conviver melhor com algumas situações. E isso entra numa situação muito perigosa às vezes, porque às vezes, quando você é jovem, por querer se adaptar muito rápido,
você acaba aceitando algumas coisas que o mundo te oferece. E é aí que a gente precisa tomar muito cuidado. E é aí que nós precisamos usar aquele conhecimento que nós adquirimos para poder tomar as melhores decisões. E aplicar aquele conhecimento para tomar essas decisões da melhor forma possível. Nós precisamos estar no mundo, mas não precisamos fazer parte do mundo. Isso é uma das coisas que nós aprendemos com Cristo. Cristo ele estava no mundo. Ele estava ali participando de tudo, mas ele não fazia parte da Babilônia. Ele não fazia parte dos pecados que o mundo oferecia. Outro aspecto fundamental também seria a questão da virtude da sabedoria e do autoconhecimento. Será que a gente se autoconhece? Então, esse é um atributo cristão bem interessante, né? Cristo, ele se autoconhecia. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus. E isso fez uma grande diferença durante todo o seu ministério. E nós somos filhos de Deus. Nós temos a chance de voltarmos a viver com Deus. Nós temos a chance de sermos um Deus um dia. Porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Será que nós temos esse autoconhecimento? Será que você se conhece a tal ponto de pensar que você pode ser um Deus um dia? Essa é uma verdade eterna que nós aprendemos com o Evangelho. E esse é um atributo eterno que nós podemos aprender aqui também. Diana, ela se autoconhecia. Ela sabia quem ela era. E isso fez uma grande diferença em toda a vida que ela teve. E ela também aprendeu que o excesso de confiança poderia ser um ponto bem fraco para ela. Isso nós aprendemos como um atributo cristão. Nós não podemos ter orgulho desse poder que nós temos. Então nós temos um poder sim, nós somos deuses em embrião sim, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter um sentimento de humildade e não de orgulho. Porque se nós tivermos um sentimento de super confiança em nós mesmos e não confiar no Pai e na ajuda que Ele pode nos dar, muitas vezes a gente pode cair. Então a gente aprende nas Escrituras que se eu confiar no braço da carne, eu posso cair. Por isso que o Senhor ele pede tanto para que nós possamos buscá-lo com mais frequência. Em todas as decisões que vamos tomar, que possamos buscá-lo, que possamos trazer essas decisões por meio do Espírito Santo. Dessa forma, nós poderemos exercer as melhores decisões em nossa vida e não tomar nossas decisões somente voltadas no que eu penso. A gente aprende uma coisa bem interessante nisso. Eu preciso ter a iniciativa para fazer as coisas. E isso é uma coisa que nós aprendemos nas Escrituras também. Eu vou lá, apresento para o Pai Celestial, aquilo que eu planejo fazer. E eu vou sentir no meu coração e na minha mente que aquilo é o que eu devo fazer. Mulher Maravilha ela também conhecia um exemplo de virtude e de compaixão. Olha que interessante essa definição aqui. Compaixão é participar do sentimento do outro. Essa virtude permite compartilhar do sofrimento do outro sem necessariamente aprová-lo ou concordar com suas razões. Então, Mulher Maravilha, muitas vezes ela exercia compaixão com seus inimigos. A compaixão é um amor em baixa escala, que simpatiza universalmente com tudo o que sofre. Cristo exerceu compaixão o tempo todo durante o seu ministério. Então ele se colocava no lugar do outro. Então esse tipo de sentimento, ele nos permite compartilhar do sofrimento do outro. E não necessariamente a gente precisa aprovar o que a outra pessoa está fazendo. Mas nós temos o dever de compartilhar do sofrimento que outras pessoas têm.
A piedade, ela é sentida de cima para baixo. A compaixão, ao contrário, é um sentimento horizontal. E ela é um sentimento que é igualável. Então é típico da pessoa piedosa se tornar em algum aspecto superior àquele outro pelo qual ela está servindo ou fazendo algum tipo de piedade. Então, quando a gente está exercendo compaixão, nós estamos demonstrando uma relação próxima entre quem sofre e quem se compadece, pois não há compaixão sem respeito pela pessoa ou a sua situação. Eu gostei muito dessa definição, né? Desse tipo de atributo que nós podemos aprender aqui, porque é um atributo cristão. Nós temos compaixão e não piedade. Como falou aqui, piedade é você se colocar no ponto acima de outra pessoa. Então você se sente superior a outra pessoa. A compaixão não. A compaixão nós estamos sentindo, demonstrando um sentimento igualável a outra pessoa, para que nós possamos nos colocar no lugar dela e sofrer junto com ela e ajudá-la nesse processo de sofrimento. Então, com relação ao grupo, a compaixão desperta entre os membros uma atitude de proximidade fraterna, respeito e disponibilidade de ajuda. Então, olha só que interessante. Se nós exercemos compaixão, nós temos 3 coisas que nós podemos aprender aqui, que também são atributos cristãos. Proximidade fraterna. Nós teremos amigos pelos quais os quais nós podemos contar sempre com eles. Nós teremos respeito mútuo e nós teremos disponibilidade e ajuda. Ou seja, nós estaremos disponíveis para sempre poder ajudar. Um outro atributo que nós podemos aprender com Diana, com a Mulher Maravilha, é a questão da temperança. Temperança é uma moderação pela qual permanecemos senhores de nossos prazeres, em vez de seus escravos. Então, o que acontece com a temperança? Que foi um atributo que Cristo mostrou durante toda a tua vida. E que nós podemos aprender também e mostrar em nossa vida como discípulos de Cristo. A temperança é controlar os nossos desejos. Então, olha que interessante, é controlar aquilo que vai fazer com que nós possamos ser escravos de desejos que nós possamos ter. Então, o intemperante é um escravo, mais subjugado ainda por transportar em toda parte o seu amo consigo. Ele é prisioneiro de seu corpo, prisioneiro de seus desejos ou de seus hábitos, prisioneiro de sua força ou de sua fraqueza. Nós aprendemos realmente com Cristo que nós precisamos controlar os nossos desejos. Qualquer desejo que seja contra ao que Cristo ele mostra para nós. Então ele mostra para a gente que nós precisamos ter esse tipo de controle sobre o nosso corpo. Como eu falei agora há pouco, nós temos realmente o homem natural em nossa personalidade. Mas o que nós estamos fazendo para tentar vencer esses desejos do homem natural? Então você que está ouvindo aí, o que você pode fazer para começar a vencer esse desejo do homem natural? E assim começar a demonstrar então temperança. A Mulher Maravilha também ela foi um símbolo de coragem. Então, a coragem só é verdadeiramente estimável do ponto de vista moral quando ela se põe, ao menos em parte, a serviço de uma outra pessoa. Quando essa coragem ela escapa do desejo egoísta que nós temos em nosso homem natural. Então, nós aprendemos assim, com a vida de Cristo o tempo todo, o quanto ele demonstrou coragem ao defender o Evangelho, defender o Pai, defender os direitos do reino e, principalmente, defender as pessoas, defender a humanidade. Ele mostrou isso para a gente.
É claro que a nossa coragem não precisa ser relacionada à humanidade toda, mas nós podemos demonstrar esse tipo de coragem ao aplicarmos serviço ao nosso próximo, ao deixarmos de sermos egoístas e começarmos a pensar um pouquinho em como eu posso ser um pouquinho mais altruísta, deixar esse egoísmo de lado. O que eu preciso fazer para deixar esse egoísmo de lado? Uma outra virtude que nós aprendemos aqui com ela seria a questão da generosidade. E a generosidade, ela consiste em encontrar prazer em servir a outra pessoa. É descobrir o seu bem-estar na ação e benefício de uma outra pessoa. Essa virtude, ela se relaciona ao temperamento de quem executa, por ter um caráter mais afetivo e mais espontâneo. Eu peguei uma definição bem interessante sobre o que é ser generoso. Ser generoso é ser livre de si, de suas pequenas covardias, de suas pequenas posses, de suas pequenas cóleras, de seus pequenos ciúmes. Ser generoso é ser livre do que nos faz nos tornar homens naturais. Pessoas egoístas, pessoas que exercem inveja, que têm cólera, raiva por outras pessoas. E isso tudo são valores contrários ao que nós aprendemos sobre sermos generosos. E nós aprendemos com Cristo durante a vida dele toda o que é ser generoso. Eu costumo falar, e eu sempre vou falar isso, que um dos atributos de Cristo mais importantes era a empatia. Ele sabia se colocar no lugar de outra pessoa. E por ter empatia, por saber se colocar no lugar de outra pessoa, ele sabia como ser generoso, ele sabia como exercer temperança, como exercer paciência e todos esses outros atributos tão importantes em nossa vida. Mulher Maravilha também tinha esse atributo. E o último atributo aqui seria a questão da humildade. Então a humildade, ela duvida de tudo, mas ela é capaz de levar à elevação, pois orienta a buscar fazer sempre o melhor, sem orgulho e sem ostentação. E isso é uma das coisas que nós aprendemos mais e mais ao vivermos o Evangelho, ao vivermos tudo o que Cristo tem para nos oferecer, como os atributos dele. Nós aprendemos que por sermos, ou se formos realmente humildes, nós vamos estar vencendo esse homem natural que tanto pode nos impedir de voltar à presença de Deus. Eu espero que com esse vídeo de hoje, né, com esses atributos que nós pudemos encontrar na Mulher Maravilha, ou Wonder Woman, como eu costumo chamar, mas eu espero que com esses atributos que nós pudemos aprender, que estão presentes na Mulher Maravilha e que são atributos cristãos, que nós podemos aplicar em nossa vida, eu espero que esses atributos possam fazer diferença na minha vida e na sua vida. Eu decidi fazer esses vídeos sobre os super-heróis para que nós pudéssemos compreender um pouquinho melhor quais atributos de Cristo são presentes nesse universo geek, mas que são atributos que nós podemos colocar em nossa vida. Hoje nós aprendemos aqui que nós precisamos ter temperança, nós aprendemos que nós precisamos ter paciência, humildade, ter empatia, ter proatividade. Então são alguns atributos que nós aprendemos aqui e que estão presentes na vida de Cristo. Eu deixo esse vídeo então com vocês. Eu espero que realmente possa fazer uma diferença significativa na tua vida. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, para que eles também possam aprender. Se ele gosta de Mulher Maravilha, se ele gosta desse universo geek, então vamos usar esse universo geek para que nós possamos aprender mais sobre Cristo, para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre o que ele tem a nos oferecer.
Então a gente se encontra então no próximo vídeo. E ó, o próximo herói é um dos super-heróis que eu mais admiro, tanto pela compaixão que ele tem, pela humildade que ele tem. Eu adoro esse super-herói que a gente vai ver no próximo encontro. E a gente se vê então no próximo vídeo falando desse super-herói. A gente vai ver um pouquinho sobre os atributos de Cristo nele também, ok? Então a gente se encontra lá e até a próxima. Tchau, tchau.